Por que será que você trabalha tanto, mas sente que os resultados do seu negócio não aumentam na mesma proporção? Você sente que você está sempre ocupada, produzindo conteúdo, pensando em estratégia, criando novos produtos, pensando em novas formas de vender, novos funis de vendas, mas parece que por mais que você faça, os resultados do seu negócio não aparecem na mesma proporção? Você sente que parece que você está sempre recomeçando, pensando num novo caminho, buscando uma nova direção e ainda assim os resultados que você tem não eram o que você imaginava? Se você sente isso, talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez seja porque você está desperdiçando a sua energia fazendo as coisas erradas. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo e como você pode resolver esse problema. Eu já vi esse problema e ainda vejo acontecer com muitas mulheres aqui no digital. Mulheres que são competentes, que são experientes, que estão realmente dispostas a fazer o seu negócio dar certo, a aprender o que for preciso para chegar nos resultados que elas querem. São mulheres que não têm medo do trabalho, elas trabalham muito, mas de alguma maneira elas têm dificuldade de consolidar esses resultados. Não porque elas não fazem o suficiente, mas porque elas ficam ajustando esse caminho antes de dar tempo para aquele resultado aparecer. Eu sou formada em administração de empresas e desde a faculdade eu conheci o conceito do princípio de Pareto. A ideia desse princípio é muito simples. Ele diz que 20% da sua ação vai gerar 80% dos seus resultados. Quando eu vi isso pela primeira vez, fez muito sentido, principalmente depois que eu trouxe isso para o contexto dos negócios digitais, das empreendedoras e da nossa rotina do dia a dia. Só que eu fiquei pensando numa coisa: a grande dificuldade não é você saber que existem esses 20%. O problema é você descobrir quais são os seus 20%. Porque uma armadilha muito comum que acontece aqui no digital é, como a gente está sempre vendo o que as pessoas estão fazendo, a gente vai, copia e cola uma estratégia, uma ferramenta de produtividade, de organização, um funil de vendas, uma nova forma de criar conteúdo, né, de gerar engajamento com a audiência. Só que o que gera resultado para uma mulher não necessariamente vai gerar o mesmo resultado para outra. E é exatamente aqui que muita energia se perde. Porque a verdade é que existem mulheres que pensam demais antes de entrar em ação, enquanto outras, elas começam a implementar uma estratégia e elas não dão tempo para aquilo gerar resultado. Outras mulheres veem tantas possibilidades, tantos caminhos, que elas não conseguem escolher uma única direção. E ainda tem aquelas que pensam demais e demoram para entrar em ação. Elas procrastinam fazer aquilo que elas sabem que é importante, esperando o momento certo. Quando você olha de fora, fica parecendo que é tudo igual. Mas se você olha com mais atenção, você vê que a raiz desse problema é totalmente diferente. Foi exatamente por isso que eu comecei a trazer esse conceito dos temperamentos alinhado aos negócios, alinhado a essa mulher que está por trás desse negócio. Exatamente porque eu comecei a entender que existem mulheres que são diferentes e que desperdiçam a sua energia de forma diferente, da mesma forma que também sustentam os resultados de uma forma diferente. Tem mulher que analisa tanto uma decisão que ela tomou, e mesmo assim ela volta atrás questionando se aquela decisão era melhor ter sido tomada. Tem outras que são muito decididas, agem rápido, mas elas não têm paciência, não dão tempo para aquele resultado acontecer a partir do momento em que ela coloca aquela estratégia em prática. E ela já quer mudar de direção. Tem mulheres que têm tantas ideias, tanta criatividade, existem tantas possibilidades que ela fica sem saber por onde ir, qual caminho decidir e seguir por ele até chegar ao resultado. E tem aquelas ainda que sabem exatamente o que precisa ser feito, mas elas ficam adiando. O problema dessas mulheres não é falta de esforço, muitas vezes é o contrário. Gastar energia demais, se esforçar demais em comportamentos que não vão trazer os resultados que você quer para o seu negócio. No fim das contas, não é sobre fazer mais, é sobre parar de insistir naquilo que você não consegue sustentar.
E é aí que o princípio de Pareto se torna verdadeiro. Mas a verdade é que os seus 20% não são necessariamente os mesmos 20% de uma outra mulher. Depende da forma como você reage, de como você toma decisão, de como você reage à pressão, conduz o seu negócio. Quando você entende isso, você para de ficar desperdiçando a sua energia no que não vai te trazer resultado e você foca nos 20% que vão trazer o resultado que você tanto quer. Porque quando uma decisão ela tem raiz em quem você é, ela se sustenta. Quando você só fica copiando o que funciona para todo mundo, isso te esgota. Se esse assunto faz sentido para você, continue por aqui, porque é exatamente sobre isso que eu trato nesse canal.